aí, meu povo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você já tá sabendo, né, que a gente tá na semana do solteiro. Se você ainda não sabe, eu vou tentar te explicar um pouco. Todo mundo sabe que sexta-feira é o dia dos namorados, né? E se você é uma pessoa solteira, você deve estar sentindo um peso sobre esse dia. Concorda comigo? Mas eu quis tentar aliviar um pouco pra vocês, então eu fiz uma semana inteira, na verdade a gente tá na metade da semana, mas eu fiz uma semana inteira de conteúdos muito engraçados, sobre estar solteira, mas tipo assim, sempre leve, sempre engraçado, pra gente mudar um pouco o peso que tem esse dia. Porém, eu sinto que eu precisava falar com vocês a respeito disso, então esse vídeo não vai ser tão engraçado quanto os outros demais que tem aqui ou que ainda vão ter por aqui. O vídeo de hoje é para falar a respeito da solteirice. Bom, primeiro eu queria falar com vocês a respeito de dois sentimentos totalmente diferentes, que todo solteiro vai enfrentar isso, ou já enfrentou, ou está enfrentando. É a respeito da solidão e solitude. Existe uma diferença gigantesca. Se você for pesquisar no Google, em qualquer coisa que você for pesquisar, vai ter essa diferença desses dois sentimentos, desses dois estados de espírito. Por exemplo, a solidão, ela te causa tristeza. Quando você fala de solidão, já vem aquele filmezinho na cabeça, tipo assim, a pessoa no cantinho, escondida, chorando. Isso é solidão. Solitude, segundo o nosso amigo Google, é um estado de glória por você estar sozinho. Existe uma alegria de você estar sozinho. Consegue entender a diferença, né? Um traz tristeza e o outro traz alegria. E tanto solteiro, casado, namorando, enfim, podem passar por isso. E hoje eu quero falar a respeito do solteiro, porque eu sou solteira, então eu quero falar de solteiro pra solteiro. Se você não tá solteiro, fica aí no vídeo também, porque isso me ajuda. Então, existem esses dois tipos de sentimentos que são diferentes. Por exemplo, tá chegando o dia dos namorados e isso pode causar solidão ou solitude. Como que isso pode causar solidão? Se, por exemplo, tiver um peso sobre você, e esse peso é imposto pela família, pelas pessoas, pelos amigos, pela sociedade, esse peso é sempre imposto. Você vai ver nesse dia dos namorados crianças de 12 anos reclamando que tá solteira. Eu já vi várias vezes isso. Como eu já vi pessoas de 30 anos falando que tá super feliz por estar solteiro, tá tudo certo, não tem problema. Não que eu esteja falando a respeito de idade, mas eu estou falando a respeito do sentimento, da sensação. Então, crianças estão se sentindo só e adultos já estão se sentindo na solitude. Então, existem esses dois diferentes sentimentos. A solidão, ela pode ser causada por motivos externos ou internos. Geralmente é porque você não é bem resolvido dentro de você. E isso eu falo porque eu também sou assim, eu também fui assim. Todas as vezes que eu me pego nesse estado de solidão, que me gera depressão, que me gera tristeza, que me gera apatia, que eu fico, tipo, desnorteada, que eu, tipo assim, fico muito triste, eu sei que é porque eu não tô bem comigo. Dentro de mim não está bem. E aí as pressões do mundo exterior também vêm. E aí sobrecarrega e eu me torno uma pessoa solitária. E isso, qualquer pessoa pode passar por isso. Mas existe a parte da solitude, que é a parte alegre, a parte feliz, a glória de estar sozinho. Eu vou ler para vocês uma definição que eu achei muito interessante aqui do Google. A solitude permite o tempo e o espaço e o silêncio para fazer o útil ou o belo. Também permite não fazer nada. Também permite desenvolver a espiritualidade, encontrar-se enquanto uma pessoa diferente das demais, se aceitar como é, independente da aprovação dos outros. Ou seja, solitude é você estar só, mas você está só bem resolvido por dentro. São dois sentimentos diferentes, duas sensações diferentes. E nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo a respeito da história de Ana, que está lá em 1 Samuel 1. Depois você lê tudo para você entender um pouco melhor e Deus também falar com você. Mas eu vou falar alguns pontos, algumas coisas, porque a história fica muito grande para a gente ler junto. Então eu vou falar alguns pontos da história e depois você vai lá e lê tudo, tá bom? Então a Ana era casada com Eucana e Eucana tinha outra esposa chamada Penina. Então tinha Eucana e duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos. Então Penina ficava atormentando Ana porque Ana não tinha filhos, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim! E aí conta a história e tal, que ela ficava muito triste, muito angustiada, ela ficava muito sozinha, ela não se sentia bem, ela
queria um filho, né? Tipo, um filho naquela época e até hoje, né? Um filho é tudo da vida da pessoa, né? Então, quem não tem filho, às vezes tem esse sentimento, tipo, eu não tenho nada, não mereço nada e tudo. Por mais que o marido dela, Eucana, desse tudo em dobro pra Ana. Então, ele amava mais a Ana do que Penina. Mas mesmo assim, ela não se sentia completa, sabe? Ela se sentia todo o tempo vazia. E aí, uma coisa que eu vejo na história de Ana é que por mais que ela tenha esse sentimento de solidão, de tristeza, que ela esteja sozinha, ela recorreu para um lugar. E aí é o que vem narrando a história depois, que eles foram prestar culto, ofertas a Deus e tal. E aí Ana vai e derrama o coração dela. E é um derramar tão profundo, que ela fala assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. E aí ela quebrantou e tudo, e foi tão surreal a forma que ela fez, que o sacerdote achou tão descomunal que ele achou que ela estava bêbada, sabe? A forma que ela se derramou na presença de Deus. E o interessante é que depois que acabou esse momento, depois que ela saiu da presença de Deus, ela já saiu outra pessoa, que na Bíblia mesmo narra que ela já saiu com um semblante alegre, que ela já saiu feliz e já foi comer. E o que me chama a atenção é que ela tinha pedido para Deus um filho. E um filho, ele precisa ser concebido, né? Precisa ter relações com o marido e tudo. Precisa 9 meses para saber se realmente está grávida, se vai nascer o filho. Só que o posicionamento de Ana foi totalmente diferente. Porque assim que ela saiu, a Bíblia narra assim que ela saiu, assim que acabou tudo, o semblante dela já mudou, ela já ficou feliz. Então ela já teve um posicionamento diferente. Por mais que ainda ela não tivesse grávida, por mais que ainda não fizesse sentido para ela, mas dentro dela, ela já estava bem, ela já estava bem resolvida. E aí depois a história narra que assim que ela chegou em casa, Deus se lembrou e no devido tempo ela engravidou. Então existe tempo para todas as coisas, né? Todo mundo sabe disso. E aí ela teve o filho e tudo, ela pegou algo que era o sonho dela, ela pegou e entregou para Deus. O que eu queria falar com vocês mesmo, algo que me chama a atenção, é exatamente esse momento de Ana, sabe? O momento em que ela tá sozinha, que ela sofre, que ela fica totalmente triste, desesperada, mas ela recorre para um lugar e depois disso, por mais que ela não tenha ainda a resposta dela, mas dentro dela ela já estava bem. Então eu creio que nesse momento ela já estava passando por um momento de solitude. E esse estado de solitude só é possível com o próprio Deus. Só é possível quando você se depara com a presença de Deus, quando Ele te preenche, quando Ele fala quem você é, quando Ele organiza tudo aquilo que tem dentro de você. E aí as pressões do mundo exterior não vão mais te fazer mal, sabe? Não vão mais te fazer efeito. Todas as vezes que meu coração quer se entristecer, enfim, ainda mais nessa semana que, tipo assim, a gente vê muita postagem, muita coisa. Todas as vezes que meu coração quer se entristecer, eu me lembro dessa história de Ana. E eu me lembro de uma pergunta que Eucana faz pra Ana. Ele amava muito Ana. A gente lê a história, vê isso, que era nítido. Ele amava mais Ana do que Penina. Enfim. E aí vem a pergunta que ele fala, né? Acaso eu não sou melhor pra você do que 10 filhos? E eu fico imaginando como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus falando pra mim. Acaso eu não sou melhor pra você do que 10 maridos? Do que 100 relacionamentos? Eu não sou melhor pra você do que isso? E isso traz um temor no meu coração, mas ao mesmo tempo me alegra, porque eu sei que ele é melhor pra mim do que 10 lançamentos, do que 10 coisas, do que 10 isso. Quando esse sentimento quer se apoderar do meu coração, eu vou e corro pra ele. Consigo ter satisfação nisso, sabe? Eu consigo achar satisfação nele, nisso. Então, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais sério, mas que você tenha tirado alguma lição. Medite também na história de Ana, é uma história muito linda, sabe? Ela teve uma fé absurda, ela teve uma entrega absurda. Então, que a gente possa meditar nisso e querer ter um coração igual o de Ana. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém. Se você conhece algum solteiro, também compartilha com essa pessoa para que ela não fique com essas neuras, né, que geralmente a gente tem no dia dos namorados. Eu espero muito que tenha te abençoado, espero muito que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta aí embaixo se alguma coisa fez sentido pra você, se você aprendeu alguma coisa nova. Enfim, comenta alguma coisa aí, só pra alegrar meu coração. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, porque a gente tá na Semana do Solteiro. E tem vídeo todos os dias no canal, às 8 horas também, pra você não se esquecer. E até a próxima. Fui! Tchau!